Olha, eu vou começar aqui de uma maneira sucinta. Essa semana temos, enquanto a gente grava aqui, nessa semana temos a revolução no calendário do futebol brasileiro. Pessoal, para quem não sabe, futebol brasileiro em 2026, a proposta lançada pela CBF com estadual, seja qual for o estado, né? Os estaduais com 11 datas, brasileiro começando no dia 28 de janeiro. A gente vai ter, normalmente, a Libertadores já no estágio que ela está, a Sul-Americana no estágio que está, Copa do Brasil, com vários jogos dos times já entrando em fase final, os times da Série A, final com jogo único e parada para as competições internacionais de meio de ano, no caso do ano que vem, já Copa do Mundo. Ali, solta o seu plá. Gostou ou não gostou? Conta pra gente. Vou ousar te corrigir aqui, não acho que foi uma revolução, acho que foi uma evolução. Mas eu acho que a gente precisa fazer ainda muita coisa de calendário para a gente poder fazer que é revolução, né? Mas eu acho que foi sim uma evolução. É, eu trabalho com um treinador, né? Que essa semana me perguntou: você acha que foi melhor ou pior pra gente, né? Pensando no mundo de treinadores, etc. Eu falei, cara, pior não foi. Mas eu não sei se vai ser melhor. Te digo por quê. É, eu acho que o calendário ele fica muito bom. Eu entendo a CBF pensar no Brasil como um todo, em 27 federações, e reduzir as datas dos estaduais de muito estadual, que de fato ocupava muito mais tempo, dinheiro e desgaste físico de jogo e etc., do que efetivamente prestava um serviço ao futebol brasileiro. Eu acho, essa é a minha opinião, eu acho um pecado tirar 5 datas, como por exemplo do Campeonato Paulista. Eu acho que o Campeonato Paulista, a Federação Paulista, ela presta um serviço ao futebol brasileiro muito essencial, muito bom, muito necessário, para falar o mínimo. E ao tirar 5 datas, né, da Federação Paulista, vamos dizer assim, olhando só para a Federação Paulista, que é onde a gente está aqui hoje, eu tenho a impressão que você enfraquece uma federação que presta muito bons serviços. E talvez outras federações não prestem tão bons serviços, aí é uma questão às vezes de receita, de distância, de patrocínio, de campos, de estrutura. Aí cada um, eu acho que tem o seu, enfim, a sua vida ali e cada um ajuda. Mas, por exemplo, eu que vivi muito o Campeonato Paulista, desde quando eu estava no Esportivo Brasil, lá atrás, 2009, 10, que a gente disputava sub-15, sub-17, sub-20, tudo isso é prestar serviço. E quem puxa o bonde é o Campeonato Paulista. Aonde está a receita, aonde estão os profissionais, aonde se formam os árbitros, etc., é na primeira divisão do Campeonato Paulista. Então tem um efeito rebote que eu tenho receio de, proporcionalmente, você tira praticamente um terço do campeonato. Eu não sei se você não vai tirar um terço da força dos outros torneios, da Copa Paulista, da A2, da A3, da A4, da Bezinha. Então, eu tenho esse receio, o primeiro. Quando eu fiquei muito aqui em São Paulo e vivi o Campeonato Paulista praticamente a minha vida inteira, fora do campo antes e depois dentro de campo, e quando eu vou, por exemplo, para um Vasco e tem um Campeonato Carioca, que foi o primeiro Campeonato Carioca que a Globo não estava, revenderam os direitos, eu lembro do Vasco ter que pagar para jogar. Uhum. Quando a CBF ela dá, e não tem outra solução, tá? Mas quando a CBF ela dá o mesmo remédio para 27 federações diferentes, para 27 cenários diferentes, alguns vão pagar o preço e outros não. Que é um pouco, talvez, da mesma discussão que a gente tem hoje de liga, se é justo para o Flamengo tirar dinheiro do pote dele para dar, por exemplo, para equipes menores de expressão, eu digo não estou falando de tamanho de clube, estou falando em número de torcedores, como o Mirassol, ou Juventude, ou algum time assim. Então, eu acho que é a mesma discussão. O que eu quero ver, do jeito que tava ruim. Tava Uhum. bem ruim. Então, agora fizeram um calendário para os próximos 3 anos, né, de 26 a 29, e eu acho que vale a pena a gente testar para ver como fica. Porque Uhum. ao mesmo tempo que se tira jogos, se agrega campeonatos. Né? A Copa Sul-Sudeste que não existia, vai existir. Ah, mas quem tá nos campeonatos sul-americanos não joga. É legal, mas talvez, vamos pensar que, sei lá, hoje no Campeonato Brasileiro aqui, vamos falar do Curitiba que a gente tava falando aqui agora. Se o Curitiba sobe, ele vai jogar, porque ele não vai estar em campeonatos. Mas será que não era melhor pro Curitiba não jogar e ter essas datas? Porque Uhum. senão vai acumular a mesma quantidade de jogos
do ano do Curitiba, que podia ser exatamente onde está tirando desgaste. Acho que tem muita lesão, os deslocamentos são muito grandes no Brasil, muito grandes, né, cara? Então, por exemplo, você pega o São Paulo essa semana, o São Paulo jogou segunda contra o Ceará no Morumbi, quarta viajou para Fortaleza, jogou ontem contra a Fortaleza com um a menos por 60 minutos de jogo, acabou o jogo, voltou de madrugada num voo de 3 horas e meia, hoje não vai dar para treinar, que é sexta-feira, sábado é o pré-treino, domingo tem um clássico contra o Palmeiras. Então, a gente tem que entender que a gente não tá em Portugal, a gente não tá na França, a gente não tá na Inglaterra, onde se viaja de trem. A gente tem deslocamentos maiores, mas eu acho que é válida a tentativa de evoluir o calendário do futebol brasileiro. Só tenho um receio de que o remédio tenha sido amargo para muita gente que faz bem ao futebol e que vai pagar um preço agora por isso. Eu assim, até fiz muito essa reflexão, né? E talvez até olhando o copo, acho que faltou, por exemplo, Série E, assim, né? Pelo amor de Deus, eu sou carioca. Série E. Mas eu acho que eu teria já feito, ao invés de inchar a Série D. Mas uma coisa que talvez me seja mais atrativo com o Campeonato Brasileiro começando em janeiro é que cada clube vai poder escolher sua prioridade de uma maneira melhor definida. Claro. Porque quando você tem no primeiro semestre praticamente perdido em termos de data de brasileiros, só com Libertadores e estaduais, e no segundo semestre você já vem com as 3 principais competições pegando fogo, você não tem a oportunidade de fazer a rodagem de elenco. Eu acho que se você traz o brasileiro um pouquinho para frente, você já vai estar num ponto mais maduro na temporada até de escolher se você prioriza para uma Libertadores, para uma Copa do Brasil. E aí, eu acho que talvez para os clubes que não estejam em condições de disputar até o fim, eu tenho dúvida se vai depender muito desses novos torneios regionais, quanto que eles vão ser atrativos. A gente já tem a Copa do Nordeste que é positivo. Sim. Né? Mas eu acho que já é uma melhora. Melhora, sem dúvida. Um primeiro passo até para que nesse triênio a gente identifique tem ou não, né? Mas acho que até pegando um gancho aqui, o quanto você acha que isso impacta na preparação do jogador? O Chatak tá falando da questão de rodar elenco, mas essa questão toda que a gente tem o off-season aqui, né? Aqui no Brasil, que não já é curto já. Como que você, na sua experiência de diretor de futebol, executivo de futebol e ao lado ali dos técnicos, vê essa preparação do elenco para o ano? Então, não é só do elenco, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo no São Paulo, que é o Cuca, né? E o Cuca tinha uma opinião muito forte sobre os estaduais, não sei se tem ainda, faz tempo que eu não falo com ele, mas eu concordava com ele. Que ele dizia o seguinte, se você ganha o estadual, é legal, mas logo acaba. Eu digo para fins de estofo para um trabalho de longo prazo. E muitos treinadores que acabam um ano super bem, começam o ano seguinte, perdem uma final e às vezes já são mandados embora ali. Então, o estadual meio que parece que vale mais para quem perde. Tem um impacto maior para quem perde, não um impacto positivo maior para quem ganha. Agora que você vai começar meio junto, cara, o cara tá começando o brasileiro. Junto. Ele não tá indo pro Paulista para ver o que acontece, para ver se ele fica pro brasileiro. Não, ele já tá indo pro ano. Eu acho que para fins de planejamento de um treinador melhora muito. Ele consegue dividir, ele consegue entender. Cara, eu nos primeiros 3 rodadas do brasileiro vou botar o time titular, enquanto o segundo time está jogando aqui, se apresenta alguns antes, quem vai para a seleção, quem não vai. Enfim, eu acho que pode ser muito positivo, mas pode, olhando para produto, eu tenho outros receios, como por exemplo, muito mais clubes na Série D, muito mais clubes, ou 8 clubes a mais na Série C. Se você faz uma conta básica, você vai precisar de quase 120 ou 140 profissionais a mais por fim de semana. Estou falando só de arbitragem, que é um gargalo gigantesco nosso. Nós vamos ter que ter 120, 140, 150 profissionais a mais para atender essa demanda de quantidade de jogos. Porque embora tenha diminuído, veja, não diminuiu a quantidade de jogos no ano, ele só se espaçou. Né? Diminuiu talvez o do estadual a 5 datas. Mas
se você olha o tanto de jogo que a CBF vai promover dentro do Brasil, e é legal porque aumentou. desenvolve, aumentou. E se a qualidade... Esse ano eu fui num jogo da Série D, da Portuguesa contra... Bom, não vou lembrar. Portuguesa e alguém aqui no Canindé. E o árbitro que tava apitando era um venezuelano. Eu falei, como venezuelano apitando? Ah, não, teve que trazer porque não tinha mão de obra suficiente. Uau. Então, esse tipo de gargalo é uma coisa que a gente vai ter que ver efetivamente como que a gente vai resolver. Eu tenho receio.